Boa noite, bem-vindos à presente edição do MBC Business. Esta terça-feira vamos falar do impacto da falta de divisas no sistema financeiro moçambicano. E quem vai nos ajudar a compreender os contornos deste problema a nível do ambiente de negócios é o diretor executivo da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, Eduardo Sengo. Mas antes de avançarmos com o tema, abrimos espaço para conferir as principais notícias econômicas que marcaram a semana no espaço Ambiente de Negócios. Até já. O Banco de Moçambique anunciou que as reservas obrigatórias dos bancos atingiram em dezembro o máximo histórico de 307,8 mil milhões de meticais, representando um aumento de mais de 15% num ano. De acordo com o Banco Central, o volume destes depósitos obrigatórios feitos pela banca bateu recordes mensais consecutivos no último ano e meio. Em setembro de 2023, essas reservas ascendiam a 237 mil milhões de meticais e só entre novembro e dezembro de 2024 aumentaram mais de 9%. O regulador do Sistema Financeiro Nacional indicou que, no início de janeiro de 2023, o coeficiente de reservas obrigatórias estava fixado em 10,5% para depósitos em moeda nacional e em 11% para depósitos em moeda estrangeira. No entanto, ao longo do primeiro semestre do mesmo ano, o Banco de Moçambique aumentou por 2 vezes o coeficiente com o objetivo de absorver a liquidez excessiva do sistema bancário com potencial de gerar uma pressão inflacionária. O último desses aumentos ocorreu em junho de 2023, quando os coeficientes foram elevados para 39% dos depósitos em moeda nacional e 39,5% dos depósitos em moeda estrangeira. Como resultado, as reservas registraram um crescimento acumulado de mais de 332% desde dezembro de 2022, quando somavam 62,1 mil milhões de meticais. Face à falta de divisas no mercado interno, os empresários moçambicanos insistiram nos últimos meses na necessidade de o Banco Central aliviar os coeficientes de reservas obrigatórias em moeda estrangeira. Essa decisão só surgiu a 27 de janeiro, quando o Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique decidiu reduzir os coeficientes de reservas obrigatórias para os passivos em moeda nacional de 39% para 29% e em moeda estrangeira de 39,50% para 29,50%, visando disponibilizar mais liquidez para apoiar a economia na reposição da capacidade produtiva e da oferta de bens e serviços. As empresas afetadas pelas manifestações violentas na província de Maputo passam a ser integradas no Parque Industrial de Beluane sem custos até dezembro do corrente ano. A iniciativa insere-se no projeto designado Indústria para Todos, que resulta de um memorando assinado na passada quarta-feira entre o Conselho Executivo Provincial de Maputo e a Mosparks, visando a recuperação econômica depois da onda de saques e destruições. O diretor-geral da Mosparks, Honório Boane, explicou os termos de apoio aos empresários, destacando que o objetivo é colocar à disposição as infraestruturas do Parque Industrial de Beluane para os empresários a condições extremamente bonificadas. Empresas que, de forma direta ou indireta, foram afetadas pelas manifestações que o país registrou desde outubro, poderão beneficiar de uma isenção acima de 90% daquilo que é cobrado pelo parque. O governador da província de Maputo, Manuel Tule, um dos signatários do memorando, disse ser esta uma das ações de resgate da economia local severamente afetada pelo impacto das manifestações. Manuel Tule afirmou que a iniciativa abrange tanto as áreas da Zona Franca quanto as não pertencentes à Zona Franca do Parque, criando diversas oportunidades para que as empresas em Moçambique se estabeleçam ou expandam os seus negócios de modo a gerar emprego e contribuir para a recuperação econômica do país. Acrescentou que, ao reduzir as barreiras financeiras,
O projeto cria condições favoráveis para o crescimento das empresas locais. O Parque Industrial de Beluluane celebrou recentemente o seu 24º aniversário, posicionando-se como uma referência no processo de industrialização de Moçambique. De acordo com o diretor do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique, Aurélio Matavel Júnior, citado pelo jornal Domingo, na sua edição de 9 de março, no ano passado, a instituição analisou mais de 3.000 comunicações de operações financeiras suspeitas, OFS, submetidas por entidades como a Procuradoria-Geral da República, PGR, bancos comerciais, seguradoras, empresas imobiliárias e concessionárias de viaturas. Após um processo de filtragem, os serviços de inteligência financeira do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique destacaram cerca de 2.700 comunicações por não apresentarem risco substancial, enquanto aproximadamente 300 transações foram consideradas relevantes, resultando na elaboração de relatórios de informação financeira e de análise estratégica. O setor bancário destaca-se como a principal fonte de comunicações de operações suspeitas, sendo responsável por 80% a 85% dos casos analisados. Outras áreas de risco incluem o setor imobiliário e o comércio de viaturas, onde há um elevado potencial para o branqueamento de capitais. De acordo com o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique, a compra de imóveis e automóveis em numerário continua a ser um dos principais mecanismos utilizados para introduzir fundos ilícitos no sistema financeiro formal. Os dados do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique apontam para a cidade de Maputo como o principal foco das movimentações financeiras suspeitas, seguida pelas províncias de Nampula e Sofala. As autoridades alertam que, apesar do aumento dos mecanismos de fiscalização, continuam a ser detectadas tentativas de ocultação de fundos de origem duvidosa. As entidades reguladoras e as forças de investigação mantêm-se em estreita colaboração com a Procuradoria-Geral da República, reforçando as estratégias de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento ilícito, com o objetivo de garantir maior transparência no sistema financeiro moçambicano. Mais uma vez, boa noite. Conforme dizia na abertura do programa, estamos com o diretor executivo da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, Eduardo Sengo, e vamos falar do impacto da falta de divisas no sistema financeiro moçambicano. Ele vai nos ajudar a perceber os contornos deste problema, como é que isto está a afetar o ambiente de negócios em Moçambique. Boa noite, Eduardo Sengo, e bem-vindo ao MBC Business. Muito obrigado, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite e boa noite a todos os telespectadores que nos ouvem a esta hora. Muito bem, a falta de divisas é um problema que, segundo a CTA, afeta o desempenho das empresas, principalmente as exportadoras, que dependem das importadoras, aliás, que dependem das importações para viabilizar os seus negócios, e há sensivelmente 2 anos têm enfrentado dificuldades na aquisição de divisas a nível da banca comercial no mercado moçambicano. Eduardo Sengo, o que é que efetivamente está a acontecer? Mais uma vez, bom, este é um problema, como se referiu, foi despletado há quase mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio, para ser um pouquinho mais concreto. O problema começa primeiro pela conjuntura econômica no qual Moçambique está envolvido há cerca de, nos últimos 5 anos, como tem vindo a notar, o crescimento econômico tem vindo a desacelerar, com isso também as exportações, embora tenhamos tido bom desempenho a nível do carvão, mas as exportações tradicionais, que falamos das agrícolas, caíram com algum nível de significância. Então, e ao mesmo tempo as importações não pararam de crescer, não é? Isso começou a obrigar maior esforço do ponto de vista de divisas, não é? De divisas.
Portanto, a geração de divisas estava fraca, mas o consumo dessas divisas, que são as importações, estava a crescer. Ao mesmo tempo, paralelamente, tivemos aquela situação com aquele choque que surge com o conflito russo-ucraniano, que tanto acelerou ou pressionou os preços das principais commodities a subirem, particularmente as commodities energéticas. Estou a falar aqui, por exemplo, o petróleo, o barril de crude, né, subiu, explodiu naquela altura, esteve próximo dos 100 dólares, os produtos alimentares também subiram, as matérias-primas para a produção de óleo, por exemplo, entre outros, também subiram. Então, tudo isto fez com que a fatura das importações pudesse crescer significativamente. Por exemplo, a nível dos combustíveis, naquele ano, estou a falar de 2022, sim, 2022, subiu, portanto, quase 3 vezes, portanto, triplicou. Portanto, saímos de cerca de 6 milhões de dólares, portanto, ano que gastávamos para importar combustíveis, para cerca de 1,6 mil milhões, portanto, 1,6 bilhões de dólares para importar combustível. E esta fatura em particular era coberta pelo Banco Central através das intervenções no mercado cambial para fornecer divisas aos bancos, portanto, cobrir essas faturas. Portanto, o Banco Central, ao passar do tempo, como o nível do investimento e projetos, inclusive os donativos que sempre iam para as reservas, conseguiam alimentar as reservas, foram caindo, e as próprias exportações, como tinha me referido anteriormente, começou a corroer as suas reservas internacionais. Portanto, as nossas reservas internacionais saíram de uma cobertura cerca de 4, por aí, para muito próximo de 3 meses de cobertura de importações. Portanto, o Banco Central começou a tomar medidas no sentido de reconstituir as reservas. O que é que fez? Parou de fornecer divisas para os bancos cobrirem as faturas das importações. Primeiro cortou na metade, se é que se recorda, disse: vou passar a cobrir metade da fatura, porque já não conseguia cobrir todo 1,6 mil milhões de dólares, e depois, 2, 3 meses seguintes, decidiu retirar na totalidade o apoio que dava, né, para essas exportações. Portanto, estou a dizer que anteriormente esses 1,6 mil milhões de dólares eram cobertos pelo Banco de Moçambique, e os bancos comerciais, através das divisas geradas pelas exportações, cobriam o resto, portanto, matérias-primas, equipamentos, tudo o resto que surgia. Agora, para além de tudo isto que tinha antes, os bancos comerciais têm que cobrir mais 1,6 mil milhões de dólares. Portanto, nós estamos a falar de cerca de importações anuais de 6 a 7 mil milhões de dólares. Portanto, os bancos comerciais tinham que cobrir este valor. E as nossas exportações, porque de onde é que vêm as divisas que os bancos comerciais têm? Vêm exatamente das exportações. As nossas exportações são menos 5 mil milhões de dólares. Portanto, os bancos comerciais diriam que estariam com um déficit anual cerca de 2 bilhões de dólares para cobrir a fatura de importações, assumindo que o Banco Central já não está fora, como tinha anunciado, e, obviamente, nós estamos a registrar um crescimento das exportações. Então, a partir desse momento, este déficit de 2 bilhões de dólares, obviamente distribuído ao longo do ano, não é um valor que cai de uma única vez, porque estamos a somar ao longo do ano, começou a gerar pressões no mercado cambial. Ao mesmo tempo, é preciso que se diga, o Banco Central, eu diria assim, tomou uma decisão que foi de congelar a taxa de câmbio. Portanto, o que é a taxa de câmbio? A taxa de câmbio é o preço pelo qual a gente paga para poder ter uma outra moeda. É um preço de uma moeda em relação a outra. Não é? Neste caso, vamos falar... É o custo do dinheiro. Não necessariamente o custo do dinheiro, enfim, mas poderia dizer, vamos dizer, de uma linguagem mais popular dizer isso. Mas, neste caso, é o preço de uma moeda em relação a outra. Portanto, é sempre em relação a uma moeda. Então, neste caso, estamos a falar dólar e meticais. E
O que significa isso? Significa que quem detém uma certa moeda vai preferir vendê-la, não é? Se o seu preço for atrativo. Neste caso, quem detém um dólar vai vender o dólar se achar que o preço de venda do dólar para ter o metical, em relação ao metical, é atrativo. E qual é esse preço? É a taxa de câmbio. E essa taxa de câmbio ficou congelada. Praticamente ficou congelada. Como pode ver, a nossa taxa de câmbio não chamaria estabilidade, chama-se quase que fixa, não é? Porque nunca mudou. A partir desse momento, nós assistimos um outro fenômeno. É que os exportadores, aqueles que detêm alguma divisa, moeda estrangeira no mercado, no lugar de começar a continuar a vender, a disponibilizar e fluir essa moeda para o mercado, passaram a retê-la. E os depósitos de moeda estrangeira no mercado começaram a crescer. Estamos a falar a partir de 2022 até hoje. Portanto, tivemos um boom. Aquilo foi um crescimento de cerca de 200 milhões de dólares, portanto, no ápice, não é? Mas o Banco de Moçambique minimiza este problema. Diz que este problema não pode ser minimizado. Não é generalizado. Este problema não pode ser minimizado, porque como eu me disse, é o déficit que se gerou com a saída do Banco Central, não é? Do mercado onde fornecia divisas. 2, é o congelamento desta taxa de câmbio. Portanto, a partir desse momento, aqueles que detêm a moeda não tinham nenhum interesse, não é? Não tinha nenhum atrativo para libertar a moeda. Começou a não haver essa fluidez, reduziu a fluidez dos detentores da moeda para o mercado. Eles simplesmente convertiam a moeda que era obrigatória para converter, ou porque havia mesmo uma necessidade que inadiável, então acabavam convertendo. Portanto, como sabe, o nosso regime cambial estipula que há um mínimo de conversão da receita de exportação. Portanto, quem exporta e recebe um valor no mercado tem que obrigatoriamente converter 30%, não é? Então, e o resto dos 70% fica com ele, mas não é para ficar necessariamente com ele, é para converter quando precisar ou quando lhe interessar. E quando é que pode lhe interessar? Pode lhe interessar quando tiver uma necessidade, pode lhe interessar quando achar que tem um ganho específico ao vender esta moeda, e tudo isto combinado garante fluidez no mercado. Então nós não tivemos isso. Então não pode ser minimizada a combinação desses dois fatores. Então a partir daí começamos a ter uma acumulação de necessidades de empresas que fazem pedidos aos bancos para pagamento ao exterior e que não eram satisfeitos esses pedidos. Então, a partir dessa altura, exatamente no momento que isto acontece, os dados mostram que começaram a crescer. Nós tivemos, pelo menos o que temos registrado, que não é tudo, obviamente, começou 200 milhões de dólares, até o final de 2024 eram quase 450 milhões de dólares. Há pouco tempo, no inquérito que fizemos, embora não foi muito longo, acho que por aí, mas registrou 390 milhões de dólares. Portanto, são valores acumulados ao longo do tempo. Portanto, de empresas que estão à espera de pagamentos ou de valores de divisa para poder pagar. Esta lista não inclui, por exemplo, os combustíveis, que também têm estado a ter o mesmo problema. É recente esse mesmo problema. Bom, já agora que falou do estudo, do inquérito que a CTA realizou e foi submetido ao regulador do sistema financeiro, queria perceber qual é o ponto de situação neste momento desse processo. Bom, a informação que temos é que estão a trabalhar na matéria. Portanto, nós submetemos o que aconteceu, porque nós vínhamos falando desta matéria dia após dia, e o Banco Central aparecia a dizer que não vê nenhum problema, e não está a ver nenhuma empresa que tenha problema com isto. Os bancos têm liquidez, têm posição cambial positiva, que portanto significa que tem moeda estrangeira, tem divisas. Então nós tivemos que mostrar, ok, se os bancos comerciais têm divisas, as empresas não estão a conseguir acedê-las. Então, e compilamos esta lista de empresas com comprovativos
E olha que nesses comprovativos temos pagamentos de 9 meses. Portanto, há alguém que está à espera de um pagamento há 9 meses no mercado. Valores, importação de arroz, importação de matérias-primas. Quer dizer, há 9 meses temos um termo de compromisso aberto que ainda não foi liquidado. Portanto, mostra exatamente o quão grave e profundo é. Nós estamos a falar de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 9 meses, quase um ano. Portanto, eu em janeiro faço isso e só no final do ano, ou até no final do ano isso não acontece. Então, levamos isso como prova para demover o Banco Central a fazer alguma coisa. Vamos dizer o seguinte, alertar o Banco Central a fazer alguma coisa. Eu, pessoalmente, tenho feito um trabalho dentro da CTA que é conversar com os bancos comerciais e levantar as informações diversas sobre, de fato, o que está acontecendo. O Banco Central pode, de forma um pouco deturpada, na minha opinião, passar a informação de que os bancos comerciais têm divisas. Sim, mostra-se lá, pelos sinais, essa posição cambial. Nem todos os bancos, sim, mas alguns bancos mostram posições cambiais positivas. O que significa? Significa que no final do dia, o que eles têm no seu balanço mostra que tem divisas. Tem divisas. Agora, a questão seria, qual é o nível, qual é a quantidade dessa divisa? Primeira coisa. Segundo o porquê que esses bancos comerciais detêm esta posição cambial durante algum tempo e não libertam para disponibilizar ao mercado. Por que os bancos comerciais, a partir do momento que o Banco Central tomou aquela decisão, inverteram a sua posição, onde passaram a comprar mais do público e vender menos? Antes compravam menos e vendiam mais, ou seja, por quê? Porque o público, quando digo público, são empresas, pessoas que vão lá querem divisa, não é? Então, e o Banco Central vende, o Banco Comercial vende, disponibiliza divisas. Mas também tem aqueles que trazem divisas, porque é exportador, porque tem algum cash em divisa, quer vender ao Banco Comercial, tem um depósito, quer vender ao Banco Comercial, não é? Então, a partir do momento que o Banco Central saiu do mercado, eles inverteram as posições, passaram a comprar mais e vender menos. E isto, obviamente, o que significa? Significa acumular uma posição cambial positiva, porque passam a ter mais do que estão a tirar. Tira através da venda e mete através da compra. Então, é tentar fazer uma linguagem simples. E tendo em conta a dimensão deste problema, por que é que até agora a Associação Moçambicana de Bancos, por exemplo, ainda não veio a público posicionar-se sobre isto? Fica aqui uma espécie de braço de ferro entre a CTA e o Banco Central. Bom, é verdade que vender divisas é um negócio para os bancos comerciais, porque ganham dinheiro. Aliás, não seria racional os bancos comerciais tendo este dinheiro, que são divisas, e não vendê-las aos seus clientes, porque até corre o risco de perder o cliente. Há bancos, não sei mencionar nomes, que conseguiram ganhar clientes neste período simplesmente porque conseguiam fornecer divisas. Tem alguns exportadores que conseguiam gerar moeda externa, eles tinham alguma posição cambial para vender, cobrir as necessidades de alguns clientes. Então, algumas empresas foram lá abrir contas exatamente porque atraídas por essa disponibilidade cambial. Então, não faria nenhum sentido um banco, sabendo que corre esse risco de perder desde pequenos a grandes clientes, não é? Simplesmente porque não quer vender a moeda que tem. Não faz sentido, não é? Eu penso que não seria racional. E as explicações que eu recebi dos bancos comerciais, a primeira é que já existem compromissos, não é? Há alguns bancos que, com a saída do Banco Central, obviamente, tiveram que emitir garantias e fazer uma série de coisas
que lhes comprometeram, cartas de crédito, que lhes comprometeram provavelmente para o combustível, não é? E isso significa que deveriam responder a este compromisso de importação dos combustíveis. Porque são um banco comercial neste momento que pagam a importação dos combustíveis. Então, a partir do momento que um banco se compromete, significa que tem que criar condições para cumprir com este compromisso. Não é? É inadiável. Segundo, deve saber que até pouco tempo houve algumas alterações nos cartões. Nós todos usamos cartões Visa, sei lá, outros que nós usamos cartões. Houve um boom do uso dos cartões no exterior com este problema. Esta migração. Antes, muitas propriamente individuais, não é, preferiam ir para o banco, compravam cash, notas, não é, metiam no bolso para a viagem, porque tinham receio de que o cartão lá depois podia falhar, isto, mas aquilo. Mas a partir do momento que isto aconteceu e não conseguiam comprar divisas no mercado, as empresas, naquelas despesas pequenas, os individuais nas suas viagens passaram a usar muito o cartão e houve um boom em termos do uso do cartão no exterior. Esse boom significa que, de alguma forma, uma parte das despesas de importação que eram feitas através de termos de compromisso e outras formas que é formal, normal, corporativa, passaram para os cartões. Então significa que os bancos passaram a ter uma pressão nos cartões. Então, se há uma pressão nos cartões, significa que também tem que fazer uma provisão para lidar com as compensações que hão de existir. Porque quando tu vais para a África do Sul, raspa o cartão, não é? Fica a saber que aquele valor tem que ser compensado com o contravalor pelo respectivo banco. Sim. Não é? E nessa altura, a Visa, a Mastercard, sei lá o que, não quer saber de nada, quer receber dinheiro naquela data de compensação. Então, e se falha isso, sabe qual é o risco, né? O risco é o banco ser sinalizado como negativo no sistema e até pode perder a sua posição, a participação no sistema, não é? Então, é preciso que estas transações fossem cobertas e a partir daí também houve esta provisão que aparentemente cria esta posição cambial positiva que o Banco Central se refere, não é? Mas é mesmo para atender essas situações, porque sabe, tanta gente está a viajar. O banco não sabe que o João, o Paulo, que estão lá fora do país, não é? E por isso que, se for a notar, nos últimos meses do ano passado foi tomada uma medida que é limitar, os montantes que podem ser gastos no exterior dos cartões. Muita gente talvez não se apercebeu isso porque estava em manifestações, pouca gente viajou, mas houve essa decisão. Então, muitos bancos têm limites mais baixos que tinham antes para o uso dos cartões fora do país, exatamente porque havia esta pressão, não é? E obviamente que o outro aspecto, não há dúvida que essa liquidez não está distribuída da mesma forma. Particularmente os bancos pequenos têm se mostrado um pouco mais líquidos do que os bancos grandes, portanto temos mostrado mais líquidos que os bancos grandes e isso também cria alguma situação, porque a maior parte dos clientes estão nos bancos grandes, não é? E, obviamente faz sentido, né? Se é um banco grande é porque é branco em termos de clientes, em termos de ativos, em termos de tudo isso. E os bancos pequenos que têm um pouco mais de liquidez, se mencionaram 2 ou 3 bancos, né, que conseguem dar alguma vazão aos pedidos, acabam, vamos dizer o seguinte, desviando, criando esse mismatch, não sei como poderia dizer, portanto, por outro lado tem liquidez, o outro lado não tem liquidez, mas tem procura, portanto, por essa moeda. Portanto, são alguns fatores. Mas tudo isto é visível, o Banco Central pode perceber, há sinais claros. Isto que eu me referi, da questão dos bancos comerciais passarem a comprar mais e vender menos, é um sinal que o Banco Central deveria investigar e perceber que o comportamento dos bancos mudou no mercado. O outro sinal, sem dúvida, é que no mercado cambial interbancário, os bancos comerciais podem fazer
permutas de liquidez em moeda externa. Da mesma forma como pode-se fazer no mercado monetário interbancário, de permuta de liquidez em moeda doméstica ou metical, também pode-se fazer no mercado cambial interbancário, essa permuta de liquidez. Então, permuta de liquidez significa, eu tenho um déficit, preciso de moeda neste momento, e o banco C, B tem essa moeda, eu vou lá, ela me vende, eu vou fazer as transações, depois devolvo, portanto, overnight. Mas isto, ao longo dos últimos anos, caiu de uma forma significativa, cerca de 35%. Em média, os bancos comerciais faziam trocas de liquidez em mais de 35 milhões, permuta de liquidez, desculpa, 35 milhões de dólares já por dia. Hoje em dia, talvez 2 milhões, 3 milhões. Portanto, significa que praticamente esse mercado, em termos de permuta de liquidez, não está a funcionar, já não existe. Não é? Então, esse é mais um sinal. Eu, como regulador e supervisor do mercado, procuraria entender as razões, não é? E a partir daí entenderia claramente que há um stress no mercado. Como é que sobrevive uma empresa que depende de importações e fica 9 meses à espera de divisas para poder operacionalizar as suas importações? Eu diria o seguinte: no nosso trabalho, tanto que fizemos este ano como ano passado, sempre mostraram-se 2 setores grandemente afetados. Obviamente, na verdade são 3 setores. O primeiro setor é o setor industrial, indústria transformadora, particularmente, porque precisa de divisas para comprar as matérias-primas processadas em Moçambique, maioritariamente vem de fora. Não, muito pouco. A matéria-prima do óleo alimentar, a matéria-prima das tintas, a matéria-prima das farinhas, a maior parte do milho ainda estamos a importar, o trigo, como sabe, estamos a importar. Portanto, tudo isto vem de fora para ser processado e gerar o que a gente depois vê aí no mercado. Portanto, ficou grandemente afetado. Imagina uma empresa aqui deste tipo, não é? Aliás, algumas empresas neste setor da indústria transformadora, o que adotaram foi tentar se emprestar matérias-primas para quem já tinha estoque, não é? Na perspectiva de que quando puderes importar, eu poderia conseguir fazer, tanto devolver na mesma quantidade. O outro setor é o setor, confunde-se turismo ou aéreo, transporte aéreo. Mas eu preferia chamar turismo. Por quê? Porque o setor de viagens, basicamente, é turismo, que estou aqui a referir. E está grandemente afetado. Como sabe, nós temos companhias que voam para Moçambique. Temos companhias que voam para Moçambique. A Ethiopia Airlines, Qatar Airways, TAP, Airlink, sei lá o que, mas qual é a outra? Enfim, pelo menos umas desses níveis internacionais. As principais. Sim, as principais. O que acontece? O pagamento, quando um moçambicano viaja, quando esta companhia aterra em Moçambique para levar os locais para voar, os locais compraram um bilhete a nível local. Portanto, foram para uma agência de viagem que está aqui ao lado, pagar em meticais, percebe? Paga em meticais para voar. Não interessa se é Qatar, não interessa se é Etiópia, não interessa se é TAP ou sei lá quem. Paga em meticais. A agência está aqui. Está aqui para viajar. Agora, se este dinheiro em meticais é daquela companhia aérea, como é que se faz para a companhia aérea ter o dinheiro de volta? A agência de viagem tem que ir, entrega, obviamente, à própria empresa, localmente, e esta empresa compra divisas, tanto são os dólares, não é? Compra os dólares do mercado e envia para o seu país, não é? E logo cai na armadilha do déficit de liquidez no mercado. E isto foi se acumulando durante 3 anos, que algumas companhias, a primeira medida que aconteceu foi que deixaram de vender bilhetes através de Moçambique.
Portanto, você voa na Qatar, por exemplo, mas o bilhete comprou na África do Sul, não é? Comprou sei lá onde. E essas coisas começaram a acontecer. Portanto, as agências de viagem começaram a perder negócios. As nossas agências de viagem começaram a perder negócio por causa disso. O segundo aspecto é que algumas dessas companhias, particularmente da Etiópia, reduziram a frequência de voos para Moçambique. São medidas que estão a tomar para minimizar o risco, não é? Sim. O risco negativo, o impacto negativo. E tudo isso afeta o mercado. Afeta o mercado. Reduziram a frequência de voos. Portanto, são aspectos como a escassez de divisas está a afetar o mercado. Eu falava da questão das importações, e aí eu não vou para o terceiro. Eduardo Sengo, peço que retenha o seu fio de pensamento, porque temos que observar agora um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informaram. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Mais uma vez, boa noite para si que só agora se juntou ao MBC Business. Estamos a falar do impacto da falta de divisas no mercado financeiro moçambicano, e para analisar esse tema temos em estúdio o diretor executivo da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, Eduardo Sengo. A CTA é a confederação que congrega todas as associações empresariais e câmaras de comércio a nível de todo o país e é o interlocutor válido junto do governo para assuntos do setor privado. Eduardo Sengo falava da questão da importação de matérias-primas, que tem sido um dos principais problemas que se levantam com esta crise cambial. Eu queria perceber quais é que foram os impactos imediatos. O que é que efetivamente aconteceu com a indústria transformadora? Parou de produzir? Despediu trabalhadores? O que é que aconteceu? Bom, parar de produzir não necessariamente, mas reduziu a sua rotação de estoques, né? E não houve despedimento ainda que tenhamos conhecimento necessariamente ligado à questão das divisas, não é? Obviamente que houve algumas transformações sob o ponto de vista da forma de fazer negócio da própria indústria, não é? Tanto os volumes caíram, entre outros aspectos. Mas também isto aconteceu, eu falava do terceiro setor, que foi o setor comercial. Portanto, o setor comercial, que é o importador, mas também aquele que distribui produtos a nível do mercado, particularmente produtos já acabados. Devo aqui referenciar, primeiro, é visível, próprios dados de importação caíram, tanto em 2024. Isso provoca escassez também. Foi combinação da questão das divisas, mas também a questão das manifestações. Por que eu digo que foi combinação? Porque está visível aqui a desaceleração das importações já vinha se registrando a partir de junho, não é? Muito antes tanto nós temos as manifestações pós-eleitorais.
Agora, quando nós chegamos nas manifestações, aconteceu aquilo que aconteceu e, de forma geral, as importações caíram cerca de, vamos dizer, 5% relativamente ao 2000. Particularmente as importações no que diz respeito a importações de bens de consumo, né? que são aqueles que importam o setor comercial, caíram cerca de 5% relativamente a 2023. E neste setor, algumas marcas do setor comercial, né? Digo, de produtos acabados, algumas marcas desapareceram. Vocês vão ver que, não vou citar, mas há determinados produtos, mesmo incluindo bebidas alcoólicas, né? Que estávamos habituados a ver nas lojas, já não existem. Não existem não porque o respectivo importador achou que não era um produto atrativo, não, mas porque começou-se a selecionar um pouco mais os produtos importados. Não é? Aquilo que de fato é essencial. Aquilo que de fato é essencial dentro disso. E a partir daí, obviamente, que alguns produtos tiveram que ser descontinuados, tanto do mercado. Este é, sem dúvida, o impacto, porque há alguns operadores que sabem trabalhar com determinados produtos ou preferem determinados produtos do que os outros. Então, isto afeta a cadeia de negócio de forma diferente, obviamente, mas afeta a uns negativamente, a outros pode lhes dar tanto essa oportunidade, porque se aquele produto desapareceu, este começa a ser o seu substituto imediato. Portanto, temos essas situações. Não diria que teríamos até agora necessariamente uma situação de encerramento de empresa que é expressamente ligado à questão das divisas, mas temos situações de redução de atividade, desaparecimento de alguns produtos em todos os setores, não só industrial, mas comercial, também, como eu estava aqui a explicar, a questão do turismo no setor das viagens, onde uma companhia, algumas saíram de Moçambique, outras reduziram a sua frequência. A partir do momento que as agências de viagem perdem o seu negócio a favor da estrangeira, então, essas mesmas agências tiveram que se posicionar a nível do estrangeiro. Então, tudo isto tem esses impactos. E esses impactos não terminam só no setor privado. Esses impactos afetam, resvalam-se para o Estado, para as contas públicas. Então, as receitas fiscais caíram. Não é? Essa queda das receitas fiscais não só foi por causa das manifestações. Foi também porque a atividade econômica reduziu bastante. Não é? Aquela queda do crescimento econômico que tivemos no ano passado não foi simplesmente porque tivemos um crescimento negativo no último trimestre. Mas se nós vemos desde o primeiro trimestre, a tendência do crescimento econômico foi sempre decrescente. Se nós compararmos o que aconteceu em 2023, vamos ver que tivemos um crescimento talvez lá mais para trás de 5% ou 4% no trimestre, foi caindo 4,1%, 4,3%. Né? Chegamos em 2024, a média andou 4%, depois 3,9%, depois 3,2%. Então, fomos caindo ao longo dos trimestres, até chegar onde chegamos. Que outros mecanismos de pressão ao regulador a CTA tem estado a equacionar face a esta crise cambial? Submeteram o relatório do inquérito ao Banco Central? Abre-se alguma perspectiva? Não havendo resposta satisfatória, que outros mecanismos de pressão poderão ser acionados, fora dos administrativos? Nós vamos para os dois lados. Tem um governo de Moçambique que é o responsável por este país, pela condução deste país, é responsável pela criação do ambiente de negócio para as empresas. É a quem, em primeiro lugar, todos os aspectos que surgem a gente tem que apresentar. E esse aspecto temos estado a apresentar, temos estado a discutir com o governo, apresentar as nossas análises, o que demonstra as nossas informações levantadas do mercado, obviamente no próprio Banco Central,
E não vamos só falar de boca, mas também, passa a expressão, levamos os próprios operadores para irem demonstrar quais são os aspectos que têm visto tanto no mercado. Obviamente que, à medida que vamos discutindo, nós levamos também as nossas propostas de como é que este assunto deveria ser abordado. E é uma forma também de mostrar que é possível resolver a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Não há dúvida que a longo prazo a solução passa por incremento das exportações, que devem resultar do aumento da nossa produção, tudo isto e tal. Mas há medidas administrativas, algumas que podem ser tomadas para lidar com isto. Bom, a primeira seria a própria intervenção do Banco Central. Eu diria o seguinte: o Banco Central tem, de facto, 5 reservas internacionais para 5 meses de cobertura, e hoje, pelo menos o benchmark dado pelo FMI, está cerca de 2,7 meses de cobertura. Portanto, tem 2 vezes o mínimo necessário. Portanto, esses números não podem só existir para ficar na prateleira, não é? Devem existir para serem usados para alguma coisa, para serem um amortecedor de choques. Temos um choque, então o Banco Central, temos um choque adverso, o Banco Central tem que intervir como prestador de última instância. Então, nessa situação, eu continuo a advogar que o Banco Central deveria disponibilizar divisas ao mercado. De que forma? Pode não ser na mesma proporção que o fazia anteriormente, mas pode selecionar alguns produtos que acham que sejam essenciais e apoiar com divisas. Agora, a questão é, será que o Banco Central tem todas essas divisas que se refere? Essa é uma questão. Quer dizer, que tem, a gente está ali, os números, 3,2 mil milhões de dólares é o que está ali, 3,6 mil milhões de dólares. Mas a questão é, quão disponível para o Banco Central aquelas divisas estão, não é? Nós sabemos que as reservas internacionais, elas, por mais que computadas pelo Banco Central, a forma como elas se apresentam depende das aplicações que o Banco Central faz. Não é porque quando diz que tem 3,6 mil milhões de dólares, aquele dinheiro está guardado na caixa. Não. Aquele dinheiro pode estar em ouro, pode estar investido em alguns títulos, exatamente para rentabilizar. E ali mistura também das próprias moedas, pode ter euro, pode ter libra, pode ter uma série de coisas. Aquilo é a soma do total que tem. E também desmobilizar essas aplicações também não é uma coisa às vezes fácil, às vezes não é automático. Quer dizer, não é questão de ser automático. Se você desmobiliza, por exemplo, vamos assumir que investiu em euro, não é? Ou investiu num título que está no mercado internacional que está em queda, por exemplo, não é? Investiu num título que está em queda. Se ele desmobilizar, estando a vender aquele título naquele momento, o que significa? Significa que comprou o título, talvez custava 10 dólares, e agora, como está em queda, custa 7 dólares, não é? Então, o que significa? Significa realizar a perda naquele momento, de 3 dólares, se vender naquele momento. Então, o que vale a pena, embora seja arriscado, às vezes vale a pena esperar, porque se o título está em queda, haverá um momento que volta para cima. E quando volta para cima, já pode voltar para o mesmo nível ou superar. E nessa altura você pode pensar em desmobilizar. Então, às vezes acontece esse tipo de coisas e a gente está deste lado, não consegue perceber o que está acontecendo para o outro lado da cortina. Mas também, nós quando olhamos para as próprias reservas internacionais líquidas, nós vemos que nas reservas internacionais, o que vamos dizer o seguinte, as diferentes componentes em termos de entradas, uma das entradas que tem sido reportada pelo Banco Central nos seus relatórios mensais, quando fala das dinâmicas das reservas internacionais, uma das entradas tem sido as reservas bancárias, que vêm dos bancos, resulta das taxas de reservas obrigatórias. Embora estas reservas bancárias
façam parte das reservas internacionais, elas constituem um passivo para o Banco Central, um ativo para o país, não é? Se é um passivo para o Banco Central, significa que não pode usá-las. E quando nós somamos tudo o que o Banco Central vamos dizer, absorveu ao longo do ano, tendo em conta esses valores que o Banco Central publicou, tanto mensalmente, nós chegamos a uma soma de cerca de 1,8 mil milhões de dólares de reservas bancárias. Então, se nós vamos para 1,8 de reservas bancárias que estão nas reservas internacionais e olhamos quanto é que é reservas internacionais? 3,6. 3,6 menos 1,8, quanto é que dá? Dá por aí 1,8, né? Cerca de 1,8, 1,9, né? Então, se nós olharmos esse 1,9, seria que é o que exatamente está disponível para o Banco Central, 1,9 mil milhões de dólares. E esta cobertura provavelmente já não são 5 meses de importações, são talvez, estão no limite, cerca de 3 meses de importações. Então, num cálculo simples, qualquer regulador nesse sentido não ia intervir no mercado. Mas ok, deixando as intervenções do Banco Central, poderíamos pensar de outra forma. Nós, quando analisamos as nossas receitas de exportação, quer dizer, o Banco Central, ao sair do mercado, um dos fundamentos básicos e teóricos na economia é que este papel de venda de divisa, venda e compra de divisa, não é do Banco Central. Quem participa naquele mercado são os bancos comerciais. Os bancos comerciais recebem divisas dos exportadores. Portanto, quem exporta, o dinheiro vai para a conta no banco comercial. O banco comercial vende as divisas ao importador, neste caso, ao mercado, mas no caso é um importador, não é? Então, o banco comercial é um intermediário. Exatamente, o seu papel é garantir a união entre procura e oferta neste mercado, para atingir essa eficiência que se pretende. Agora, o que acontece é que nós temos as nossas exportações, que seriam a fonte para financiar as nossas importações, representa qualquer coisa como 87%, 90% das nossas importações. Ou seja, em termos de déficit, isso incluindo os grandes projetos, em termos de déficit, seria apenas 10%. Nós, quando retiramos os grandes projetos, ficamos só com as exportações tradicionais de empresas locais, eu digo, pequenas e médias empresas, aquelas locais, não os grandes projetos internacionais. Notamos que a cobertura das nossas exportações sobre importações são apenas, por aí, em média, 25%. Temos um déficit de 75%. Ou seja, se nós dependermos só, tirando gás, carvão, tudo isso, areia pesada, não é? Alumínio, dependemos só de exportação agrícola, entre outras coisas, energia, nós teríamos apenas cobrir 25% das nossas necessidades de importações. Mas quando nós incluímos os grandes projetos, cobrimos até 90%. Ou seja, se nós de fato tivéssemos a receita dos grandes projetos, a receita de exportações dos grandes projetos, nós não teríamos o stress que estamos a ter no mercado. O vosso relatório que foi apresentado ao Banco Central fala de cerca de 400 milhões de dólares de pagamentos pendentes, só referente aos últimos 3 meses de 2024. Quais são as perspectivas neste momento para a satisfação desses pedidos pendentes? Bom, não pode existir boas... Para aliviar aquilo que é o... Não pode existir boas perspectivas enquanto o mercado estiver como está, não é? Nós, neste momento, por causa das manifestações, não é? Provavelmente as exportações agrícolas têm sido muito afetadas por causa da circulação. O pessoal aqui da banana tem estado a reclamar. Banana representa 30 milhões de dólares ano e são exportações tradicionais. Tem estado a reclamar, não conseguem trabalhar, não conseguem escoar o produto, não é? Isso também vai afetar, obviamente, a geração dessas divisas para o mercado. Entre outros operadores que dedicam-se à produção e exportação, precisam
das vias de acesso para chegar aos pontos de empacotamento e exportação dos produtos. Além desse problema cambial, temos o problema político também. O problema das manifestações sim está a afetar e vai continuar a afetar as exportações, se continuarmos assim como está. Aliás, agora afetam também as importações e afeta também a mercadoria em trânsito, não é? O Moçambique representa 70% de toda a mercadoria em trânsito a nível da região da SADC, não é? A nível da região da SADC. Então, só 30% é que vai para os outros países. Mas, porque nós estamos numa situação estratégica. Zimbábue, Zâmbia, Malawi, Botsuana, a própria África do Sul, RDC. Usam os nossos corredores. O nosso país para importar e exportar. A mercadoria em trânsito, maioritariamente na África Austral, propriamente nos países da SADC, passa por Moçambique. Então, vai afetar tanto esses países. Então, temos importações, temos mercadoria em trânsito. E quanto tempo o Banco Central poderá levar para responder a esta... Aí não sei, né? Era preciso que se aproximassem ao Banco Central e o vissem, depois de todas essas análises, essas reflexões que têm feito. Sabemos também o fizeram com o Presidente da República. O Presidente da República mostrou preocupação na reunião que tivemos com ele sobre esta matéria e prometeu perceber melhor os usos do Banco Central e para ver se encontra soluções. Não existe um mecanismo formal de diálogo entre o Banco Central, CTA e os bancos comerciais? Existe, mas o que acontece é que... Para ter um horizonte mais ou menos... O que acontece é que o Banco Central prometeu que está a fazer análise. Portanto, de todas as vezes fomos lá, prometeu que está a fazer análise. E nós acreditamos que o Banco Central é sério, acreditamos que o Banco Central é um regulador do mercado. Portanto, não está a trabalhar na Lua, no planeta, outro planeta, está exatamente neste país, chama-se Moçambique, e este Banco Central se está aqui conosco, tem que ter interesse que os operadores do mercado, seja a nível do setor bancário, assim como a nível empresarial de forma geral, tenham o melhor ambiente de negócio possível, que hoje não tem, propriamente devido à questão das divisas. Muito bem, Eduardo Sengo, tem 30 segundos para últimas considerações. Tenho indicação de que já não temos mais tempo. Há muito o que se falar sobre este tema e não podemos esgotar em 40 segundos. Eu usei os 30 segundos apelando que o Parlamento do Banco Central refletisse rapidamente sobre as medidas que devem ser tomadas. Nós já falamos da questão do aumento da taxa mínima de conversão das exportações de 30% para 50%. Falámos também da questão digamos, de trabalhar com as empresas dos grandes projetos para repatriarem a sua receita para Moçambique, não é? Porque não tem acontecido isso. Os grandes projetos que nós vemos aqui no país produzem milhares, milhões e milhões de dólares, mas esse dinheiro não volta para o país. E nós, moçambicanos, sofremos porque os grandes projetos não repatriam a receita para Moçambique. E é momento disso parar e de fato, então, essas medidas, essa interação com esses grandes projetos deve acontecer. Muito obrigado, Eduardo Sengo, pela disponibilidade. Estivemos a falar do impacto da falta de divisas no mercado financeiro nacional e estivemos aqui com o diretor executivo da CTA a nos dar aquilo que é o panorama que o setor privado enfrenta há sensivelmente 2 anos. E por aqui nada mais nos resta, a sua audiência, e voltamos na próxima semana com mais informação, com mais ambiente de negócios em Moçambique. Até a próxima. Boa noite.